Olá, quinto ano! Como vocês estão? Ó, a tia deseja de todo o coração que vocês estejam bem, se cuidando, né? Hoje vamos dar início a mais um mês e que esse mês venha, ó, com muitas novidades, né? Com muitas coisas boas, que o mês de julho nos traga mais coisas boas, prosperidades e muita saúde, né? Então, segunda-feira, nós iniciamos sempre com a aula de língua portuguesa. E hoje eu vou falar para vocês sobre numeral, exatamente. O numeral na aula de português, sim, tia, nós vamos estudar o numeral. O numeral, ele vem, né, através das palavras, que denota o que? A quantidade numérica, a ordem, multiplicação ou divisão. Então, vamos ver aqui, nós temos o numeral e a classificação desse numeral. A classificação do numeral é através de 4 partes, e elas são cardinais, fracionários, ordinais e multiplicativo, certo? E vamos conhecer o que é cada um. Então, os cardinais, eles indicam a quantidade. Por exemplo, 4, 2, 6, certo? Já os fracionados, eles utilizam a parte do inteiro. Vamos ver um exemplo. Esse dado, ele tem 6 faces. Vamos contar. 1, 2, cadê o 3, 4, 5, 6. E se eu pedir para vocês contarem quantos números pares tem nesse dado? Vamos contar. 2, 4 e 6. Então, nós podemos dizer que esse dado tem 6 faces e tem 3 números ímpares. Como eu posso 3 números pares e 3 números ímpares? Como eu posso representar? Através da fração, eu posso colocar o 3 vai ser o numerador e o 6 o denominador. O 6, né, o denominador é o número total de faces. E o 3 é os números, a quantidade de número que eu tenho, indicando os números pares ou os números ímpares, certo? Além deles, ele é utilizado como? Pela leitura, através de meio, 3/4, 1/2, certo? Já os ordinais, eles indicam, por exemplo, segundos, né? Quarto, e todos eles flexionam o gênero e o número, certo? Os multiplicativos, eles indicam a ideia de multiplicar. Já diz multiplicativo, multiplicar. E nós utilizamos o dobro, triplo, certo? E varia, né? Sempre ele varia de acordo com o valor do adjetivo, certo? Isso quando estão se referindo a um substantivo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma receita de bolo e na receita nós vamos indicar, né, esses números que nós acabamos de aprender, tá bom? Vamos lá, vou ler para vocês, observe. Receita de bolo. Os ingredientes, que é a primeira parte da nossa receita. Eu vou ter 3/4 de xícara de leite, que é aproximadamente a 150 ml, 3 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de chá de fermento. Isso são os meus ingredientes.
Agora vamos ver o modo de preparo, como eu vou preparar esse bolo. Primeiro, misturar os ingredientes, certo? Então, eu vou colocar todos em um liquidificador, né? Para poder misturar. E segundo, bater os ingredientes. Segundo, bater os ingredientes. O terceiro, colocar em uma forma. Mas lembrando que essa forma tem que estar untada. Você tem que passar a manteiga, né? O óleo de sua preferência e colocar a massa para untar e ficar preparado para receber esses ingredientes já misturados e batidos. Aí, terceiro, colocar na forma. E quarto, né? Colocar na forma e levar ao forno aquecido. Quarto, assar por 40 minutos. Quinto, retirar do forno e deixar esfriar por 15 minutos. Então, essa é a nossa receita. E na nossa receita, nós vamos trabalhar com o numeral. Vamos identificar os numerais que estão presentes. 3/4. Eu classifico ele como? Muito bem, número fracionário, né? O 3, o 2, o 3 de novo, uma xícara e uma colher. Eu utilizo eles como? Ordinais, cardinais. Muito bem, gente, números cardinais. E no modo de preparo eu tenho os números, porém, quando eu vou pronunciar, eu pronuncio como eu estivesse fazendo a leitura dele por extenso, não é isso? Então, eu tenho primeiro, logo eu vou observar que ele tem a pronúncia diferente de aqui. Então, eu vou classificar eles como cardinais, ordinais ou multiplicativos? Primeiro, segundo. Então, eu vou classificar eles como os números ordinais, tá certo? Então, observe, a nossa receita de bolo, nós podemos trabalhar os numerais fracionários, ordinais, né? Os ordinais e os cardinais, certo? Então, olha a nossa dica, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Já está com um livro de português, vai praticar a gramática, tá bom? Mas não terminou não, ainda tem mais. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de ortografia. E o nosso conteúdo de ortografia hoje vem recheado de dicas. Vamos conhecer um pouco, nós vamos trabalhar as formazinhas, ó. Tem com acento e tem sem o acento. E vamos diferenciar e identificar onde colocar direitinho e posicionar. Como eu posso usar? Vamos lá. Tem sem acento. O tem sem acento, ele pode ser usado na terceira pessoa do singular. Vamos conhecer as pessoas, tá? Isso aqui são as pessoas dos verbos, tá bom? Então, vamos conhecer. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ela ou ele, certo? Então, esse aqui, o tem sem acento, ele pode ser utilizado na terceira pessoa do singular, ó, ele ou ela, o João, a Maria, o menino, a menina, certo? Então, sempre quando for só um sujeito, eu posso utilizar o tem sem o acento circunflexo, ok? Vamos ver a frase. Paula tem alegria. Então, logo, Paula só é uma pessoa, só é um sujeito. Então, o tem vai ser sem acento. Outro exemplo. Você tem alegria. Você, se eu estou indicando um C, logo vai ser o tem sem acento. O menino tem alegria. O menino só indica um, logo vai ser o tem sem acento.
Ou você pode utilizar ele tem alegria ou ela tem alegria. Isso também são só usei o masculino ou o feminino, mas sempre utilizando tem sem acento circunflexo no singular, tá certo? Agora vamos conhecer a regrinha, a diferença, né, entre o tem com um acento circunflexo. Usa-se o tem com acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Vamos conhecer. Eu tenho a primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, o tem com acento, ele é utilizado na terceira pessoa do plural, referentes a eles ou elas. Na frase, os alunos têm saudade das férias. Então, eu estou afirmando que os alunos têm saudade das férias. É só um aluno? Não. São vários alunos, né? Então, logo, esse tem que ser acentuado com acento circunflexo, tá certo? Outro exemplo. As meninas têm saudade das férias, então são várias meninas, né? Paulo e Isa têm saudade das férias, então o Paulo e a Isa são duas pessoas que têm saudade das férias. Eles têm saudade das férias, né? Então são vários meninos ou várias crianças têm saudade das férias. Elas têm saudade das férias, né? São vários, referente a várias pessoas do sexo feminino ou masculino, tá bom? Então, observe. Quando o tem for acentuado, eu tenho que usar sempre no plural. Eu vou utilizar no plural. Quando eu estiver falando mais de uma pessoa, eu vou utilizar o tem no plural. Quando eu estiver falando só de um ser, eu vou utilizar no singular, tá certo? Dando continuidade à ortografia, nós vamos falar sobre a e o a. E diferenciar o a com H e o a. O a com H, que é esse a, ele vai referir-se aos verbos. Quais os verbos, né? No sentido de existir, nos indica o presente, né? O tempo ocorrido. Por exemplo, nós vamos ver aqui a frase. Há 30 alunos na escola. Eu posso trocar esse a pela palavrinha existir e eu vou saber se a minha escrita vai estar correta. Existe 30 alunos na escola. Olha, existe. Então, logo que existe, a. E esse a vai ser com a H, tá certo? Não esqueça da dica. E o a, aqui ele é uma preposição, certo? E no caso, se eu fizer essa troca desse a na frase que eu estou utilizando, eu vou ter que fazer com a palavra faz. Se não combinar a palavra faz na frase, não concordar, logo eu vou saber que a escrita vai ser com a. Preposição, não será com a com H, que é o verbo, certo? Então, ó, a, verbo, posso trocar por faz, ou existir, ou existe, né? E o a, que é preposição, certo? E eu também posso colocar ele na frase, faz, para saber se é com a preposição ou a verbo, certo? Então, vamos ver. Viajarei daqui, aqui ó, há 15 dias. Agora eu vou ler para vocês. Viajarei daqui faz 15 dias. Concordou faz? Não concordou. Logo, eu vou perceber que eu vou utilizar o a, que é preposição, na frase, certo? Outra frase. Minha escola fica a 2 quadras daqui. E se em vez desse a 2 quadras eu colocar faz 2 quadras, vai combinar a concordância nessa frase? Não há concordância. Então, logo eu vou saber que eu tenho que utilizar
o a, que é preposição. Outro exemplo. Há dias que não a vejo. Se eu colocar faz dias que não a vejo, ela também vai ficar com concordância. E eu vou perceber que a frase vai ser escrita com ar, com H, que é verbo. Entenderam? Não esqueçam das dicas, pegando o livro de português para desenvolver as atividades, tá certo? Até a próxima aula. Um beijo. Se cuidem!